Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 33 começa com uma cena de reencontro cheia de emoção e tensão. Jacó, agora voltando para sua terra, está prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. E a última memória que ele tem de Esaú é que o irmão queria matá-lo por ter roubado sua bênção. Gênesis capítulo 27. Aqui vemos Jacó demonstrando sua humanidade. Mesmo tendo recebido a promessa de Deus, ele ainda está com medo. Logo no primeiro versículo, Jacó levanta os olhos e vê Esaú se aproximando com 400 homens. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Para Jacó, essa visão deve ter sido aterrorizante, já que 400 homens poderiam facilmente ser um exército pronto para atacá-lo. É interessante ver como Jacó, mesmo tendo lutado com Deus na noite anterior e recebido uma nova identidade como Israel, Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 32, ainda é tomado por temor. Para se proteger, ele organiza sua família, colocando suas concubinas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e por último, Raquel e José. Gênesis capítulo 33, versículos 1 e 2. Esta ordem reflete o favoritismo de Jacó, algo que gera consequências sérias mais tarde na vida de seus filhos, especialmente no relacionamento entre José e seus irmãos. A organização que ele faz demonstra que, embora Jacó tenha crescido em fé, ainda havia resquícios de sua antiga natureza, tentando proteger aqueles que mais amava à custa dos outros. No entanto, o versículo 3 mostra uma mudança significativa em Jacó. Ele não fica atrás de suas esposas e filhos, mas vai adiante, colocando-se à frente da sua família. Isso reflete uma postura mais corajosa e de liderança, algo que provavelmente foi fruto de sua experiência de luta com Deus. Ele se curva 7 vezes até se aproximar de Esaú, Gênesis capítulo 33, versículo 3. Curvar-se 7 vezes era uma prática comum no Oriente Médio Antigo para demonstrar submissão total e respeito, especialmente entre reis e súditos. Jacó estava, simbolicamente, reconhecendo a superioridade de Esaú e buscando apaziguá-lo. Quando Esaú corre para encontrar Jacó e o abraça, Gênesis capítulo 33, versículo 4, somos lembrados de como a reconciliação é uma dádiva divina. A narrativa não nos dá detalhes sobre como Esaú passou de um homem furioso para um irmão que perdoa, mas isso é o reflexo da graça de Deus em ação. Esaú o beija e ambos choram, um momento que revela não apenas emoção humana, mas também a restauração de uma relação que parecia irrecuperável. Deus, que havia prometido proteger Jacó, estava trabalhando no coração de Esaú sem que Jacó percebesse. Nos versículos 5 a 7, Esaú pergunta sobre a família de Jacó, e Jacó, mais uma vez, reconhece que tudo o que ele tem veio das mãos de Deus. Essa é uma lição importante. Jacó, que sempre foi um homem astuto, agora dá crédito a Deus por tudo o que possui. Ele apresenta sua família, e cada grupo se aproxima e se curva diante de Esaú. A reverência contínua reflete o desejo de Jacó de manter a paz. Nos versículos 8 a 11, Esaú pergunta sobre os presentes que Jacó lhe enviou, e Jacó insiste que Esaú aceite. Isso é muito mais do que um simples gesto de generosidade. No Antigo Oriente, aceitar um presente significava que a relação estava de fato restaurada. Jacó não queria correr riscos. Ele faz questão de declarar que Deus foi generoso com ele, reconhecendo mais uma vez a mão divina em sua vida. É interessante que no versículo 11, Jacó diz a Esaú: "Aceita, peço-te, o meu presente. Porque Deus tem sido bondoso para comigo e eu tenho tudo o que preciso." Isso mostra uma mudança significativa no coração de Jacó. Antes ele era conhecido por sua astúcia, sempre buscando mais. Mas agora ele se vê como plenamente abençoado por Deus. Os versículos 12 a 15 mostram Esaú sugerindo que eles continuem juntos no caminho. Mas Jacó, de maneira diplomática, recusa. Ele usa uma desculpa prática, o ritmo lento de suas crianças e dos rebanhos, para evitar uma jornada com Esaú. A sabedoria de Jacó aqui é notável. Ele evita um possível novo confronto ou tensão, mantendo uma distância respeitosa de Esaú, ainda que a relação tenha sido restaurada.
Ele também recusa a oferta de Esaú de deixar alguns de seus homens com ele, mostrando que, apesar da reconciliação, ainda queria independência e talvez uma segurança cautelosa. No versículo 16, Esaú volta para Seir e Jacó segue para Sucote, onde ele constrói casas e tendas para o gado. Gênesis capítulo 33, versículos 16 e 17. Este é um detalhe significativo, pois reflete uma mudança na vida de Jacó. Anteriormente, ele era um nômade, mas agora ele começa a se estabelecer, o que é um marco importante na vida de alguém que passou tantos anos fugindo e com medo. Finalmente, no versículo 18, Jacó chega em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e compra um pedaço de terra. Gênesis capítulo 33, versículo 19. Isso é importante porque simboliza a posse da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Ele levanta um altar e o chama de El Eloi Israel, Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Este é um momento profundo, pois Jacó, agora chamado Israel, reconhece Deus como seu Senhor e celebra o cumprimento da promessa divina. O fato de ele construir um altar mostra sua gratidão e dependência de Deus. O capítulo 33 de Gênesis, portanto, nos ensina sobre reconciliação, graça e a importância de confiar nas promessas de Deus. Mesmo que Jacó tenha enfrentado seu irmão com medo e apreensão, ele viu que Deus já havia preparado o coração de Esaú para o perdão. É uma lembrança poderosa de que, mesmo quando não vemos como as coisas vão se resolver, Deus está trabalhando nos bastidores. Assim como Jacó, nós também podemos enfrentar momentos de tensão e incerteza em nossas vidas. Às vezes, o medo nos impede de enxergar o que Deus já preparou. Mas este capítulo nos encoraja a avançar com fé, confiando que Deus é aquele que restaura, reconcilia e cumpre suas promessas. E, acima de tudo, ele nos lembra que o verdadeiro sucesso não está nas coisas materiais que acumulamos, mas em reconhecer que tudo vem de Deus e viver em obediência a Ele. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.